Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos discutir a seção 2 da NBC TG 1000, Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas. A seção 2 trata do tema Conceitos e Princípios Gerais. Vamos começar então com o objetivo das demonstrações contábeis das pequenas e médias empresas. O objetivo das demonstrações contábeis das pequenas e médias empresas é oferecer informação sobre a posição financeira, o desempenho e fluxos de caixa da entidade, que é útil para a tomada de decisão por vasta gama de usuários que não está em posição de exigir relatórios feitos sob medida para atender às suas necessidades particulares de informação. O texto, então, faz referência a informações sobre a posição financeira da entidade, que pode ser obtida por meio do balanço patrimonial, sobre o desempenho da entidade, nós vamos obter essas informações na demonstração do resultado e do resultado abrangente, e informações sobre os fluxos de caixa da entidade, que podemos obter na demonstração dos fluxos de caixa. Importância da estrutura conceitual. A estrutura conceitual do CPC-PME parte de conceitos que orientam os princípios de reconhecimento, mensuração e evidenciação. Então nós vamos discutir aqui esses conceitos, mas desde já, sabendo que a maior parte das sessões, ou quase todas as sessões da NBC TG 1000, Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, discute critérios de reconhecimento ou de classificação dos elementos patrimoniais, critérios de mensuração ou avaliação dos elementos patrimoniais e critérios de evidenciação de informações que precisam estar tanto nas demonstrações contábeis quanto em notas explicativas. Características qualitativas de informações em demonstrações contábeis. São as seguintes as características qualitativas que nós vamos discutir: compreensibilidade, relevância, confiabilidade, materialidade, tempestividade, comparabilidade, prudência, primazia da essência sobre a forma e integralidade, além de equilíbrio entre benefício e custo. Vamos começar então falando sobre compreensibilidade. A informação apresentada em demonstrações contábeis deve ser apresentada de modo a torná-la compreensível por usuários que têm conhecimento razoável de negócios e de atividades econômicas e de contabilidade e a disposição de estudar a informação com razoável diligência. Ou seja, a informação contábil ela é compreensível para todo mundo? Na verdade, não. Ela é compreensível para quem conheça primeiramente, de contabilidade. Sem um conhecimento básico, mínimo de contabilidade, dos principais conceitos, de quais são as metodologias utilizadas pela contabilidade para registro dos fatos contábeis, um conhecimento sobre a estrutura das demonstrações contábeis, fica muito difícil para alguém ler um balanço, ler uma demonstração do resultado e conseguir entender de forma plena, adequada e útil as informações que estão ali contidas. O mesmo vale para um conhecimento necessário sobre atividades econômicas, atividades comerciais de modo geral. O que é lucro, o que é prejuízo, né? O que é uma disponibilidade financeira. Então é preciso ter esse conhecimento sobre negócios e conhecer também a empresa, o objeto de análise, o tipo de negócio que ela opera. Afinal de contas, uma empresa industrial tem uma estrutura muito diferente de uma empresa prestadora de serviços, por exemplo. E além disso tudo, é necessário uma dedicação e uma disposição para estudar as informações de forma diligente, ou seja, é preciso debruçar sobre as informações, estudá-las, compará-las, revê-las várias vezes para que elas sejam efetivamente compreensíveis. Bom, está excluída a ideia de que, para tornar a informação mais compreensível, de que informações complexas não devam ser apresentadas. De forma alguma. Então, mesmo que alguém que esteja, um usuário da contabilidade, que esteja examinando as informações da contabilidade de uma empresa, se depare com uma informação cuja natureza dela é de uma complexidade maior, que ela busque um especialista e entre em contato com pessoas que conheçam de contabilidade, que conheçam a respeito daquela informação específica, para procurar algum tipo de ajuda para poder interpretar melhor aquela informação.
Informações que são relevantes não devem, em hipótese alguma, ser omitidas pelo simples fato de que elas não poderiam ser entendidas. Então, a contabilidade da empresa deve informar todas as informações de caráter relevante, todas as informações relacionadas com as mutações do patrimônio, com a representação desse patrimônio, e cabe ao usuário da contabilidade se cercar dos conhecimentos necessários à ampla compreensão das informações contidas nas demonstrações contábeis. Outra característica qualitativa é a relevância. A informação fornecida em demonstrações contábeis deve ser relevante para as necessidades de decisão dos usuários. A informação tem a qualidade da relevância quando é capaz de influenciar as decisões econômicas de usuários, ajudando-os a avaliar acontecimentos passados, presentes e futuros, ou confirmando ou corrigindo suas avaliações passadas. As informações que são exigidas pelas normas de contabilidade, que estão presentes lá no texto das normas, informações que devem ser apresentadas no balanço, na demonstração do resultado, têm esse caráter de relevância, porque são informações consideradas importantes para que possa ser entendida a situação patrimonial, financeira, econômica e os fluxos de caixa de uma entidade. A informação é relevante se ela é capaz de alterar ou de mexer com as perspectivas dos usuários da contabilidade quanto a possíveis fluxos de disponibilidades futuros dessa entidade, sejam fluxos de saída ou fluxos de entrada, ou seja, recebimentos e pagamentos que essa entidade possa vir a fazer no futuro. O poder preditivo das informações, quando relevantes, permite que se possa fazer algum tipo de inferência daquilo que pode vir a acontecer no futuro com a entidade. E em cima dessa informação, com base nessa informação daquilo que se espera que possa vir a acontecer com a entidade, decisões são tomadas. E o poder confirmatório é de fazer as previsões, ver o tempo passar e ver a coisa acontecendo na realidade e depois comparar aquilo que aconteceu na realidade com aquilo que foi previsto, e confirmar ou não as suas predições, as suas previsões. Então essa é a ideia de caráter confirmatório da informação que é relevante. Mais uma característica, materialidade. A informação é material e, portanto, tem relevância se sua omissão ou erro puder influenciar as decisões econômicas de usuários, tomadas com base nas demonstrações contábeis. A materialidade depende do tamanho do item ou imprecisão julgada nas circunstâncias de sua omissão ou erro. Então é o seguinte, pequenos valores que são imateriais ou irrelevantes, podem evidentemente ser mostrados numa demonstração contábil de forma agrupada. Por exemplo, a empresa tem diversos fornecedores que fornecem de forma mais frequente para a empresa e com transações com valores substanciais, mas a empresa também pode ter pequenos fornecedores dos quais ela eventualmente adquire alguma coisa e os valores dessas transações são sempre valores muito baixos. Então a empresa pode deixar de forma agregada os valores a pagar a esses pequenos fornecedores, numa única rubrica, numa única conta, separando, no entanto, aqueles fornecedores mais representativos e mais constantes em contas específicas para cada um deles. A mesma coisa vale para pequenas despesas. Uma empresa que tem pequenas despesas esporádicas e que pouco representam em relação ao total das despesas da entidade, podem ficar agrupadas numa conta denominada, por exemplo, despesas diversas. O critério para decidir quais devem ser as contas que podem ser, os valores que podem ser agrupados ou aqueles que devem ser apresentados separadamente, é um critério de julgamento profissional do contador. Mais uma característica, confiabilidade. A informação fornecida nas demonstrações contábeis deve ser confiável. A informação é confiável quando está livre de desvio substancial e viés e representa adequadamente aquilo que tem a pretensão de representar, ou seria razoável de se esperar que representasse.
Bom, o que a gente tem que entender disso é que informações não devem ser apresentadas, elas não devem ser elaboradas com o objetivo, com o fulcro de influenciar o resultado ou as expectativas dos usuários da contabilidade, e muito menos para ludibriá-los. Um exemplo disso são empresas que, de repente, podem ter títulos a receber em seu ativo, títulos para os quais já não existe mais a perspectiva de recebimento, porque o cliente, por exemplo, foi à falência e não tem mais condição de pagar esses créditos à empresa, e a empresa continua mantendo aqueles títulos a receber no seu ativo, sem baixá-los como perda, para que o valor do ativo fique maior e represente uma situação mais favorável para a empresa, Então, a outra possibilidade também são empresas que, de repente, classificam títulos a receber, que seriam títulos classificáveis no longo prazo, classifica esses títulos no curto prazo e faz o contrário com títulos a pagar, que deveriam ser classificados no curto prazo e são classificados no longo prazo, justamente para que a situação apresentada no patrimônio da empresa pareça ser melhor do que ela é na verdade. Então, esse atributo da confiabilidade é a ideia de que as informações estão lá nas demonstrações contábeis, seguindo rigorosamente aquilo que determina o padrão normativo atual utilizado no Brasil. Primazia da essência sobre a forma. Transações e outros eventos e condições devem ser contabilizados e apresentados de acordo com a sua essência e não meramente sob sua forma legal. Isso aumenta a confiabilidade das demonstrações contábeis. Bom, a prevalência da essência econômica de uma transação sob o seu aspecto jurídico e contratual deve ser utilizada no reconhecimento, na mensuração e na evidenciação das informações na contabilidade. Então, a prevalência da essência econômica sobre aspectos formais, sobre aspectos contratuais. Um bom exemplo disso são os contratos de arrendamento. O que deve prevalecer, é qual é a entidade envolvida num contrato de arrendamento mercantil, qual é a entidade que vai estar com o controle dos benefícios do bem arrendado e vai assumir os riscos da utilização desse item que está arrendado. É essa a entidade que deve registrar esse item em seu ativo, independente da forma jurídica deste contrato de arrendamento. Prudência. As incertezas que inevitavelmente cercam muitos eventos e circunstâncias são reconhecidas pela divulgação de sua natureza e extensão e pelo exercício da prudência na elaboração das demonstrações contábeis. Prudência é a inclusão de certo grau de precaução no exercício dos julgamentos necessários às estimativas exigidas de acordo com as condições de incerteza, no sentido de que ativos ou receitas não sejam superestimados e que passivos ou despesas não sejam superestimados. Então, como o texto diz, a ideia de prudência ela ganha maior importância em situações de incerteza e aparece ainda mais quando a gente está discutindo o problema das estimativas. Então, diante da necessidade de se calcular e contabilizar uma estimativa, há de se aplicar, então, o critério da prudência, direcionando a decisão sobre valores e classificação de elementos patrimoniais, pensando sempre na ideia de que ativos e receitas não devem jamais ser superestimados e que passivos e despesas não devem ser subestimados. A estimativa para créditos de liquidação duvidosa é um exemplo claro disso. A empresa tem títulos a receber, por exemplo, no valor de R$100 mil, mas estima-se que 5 mil desses R$100 mil não serão recebidos. A empresa, então, vai divulgar essa estimativa de perda no valor de R$5 mil e o valor contábil líquido dos títulos a receber, ou seja, o valor que efetivamente se espera receber, é a diferença entre os 100 mil, que é o valor dos títulos, menos a estimativa de perda no valor de 5 mil, ou seja, 95 mil. Integralidade. Para ser confiável, a informação constante das demonstrações contábeis deve ser completa dentro dos limites da materialidade e do custo.
Uma omissão pode tornar a informação falsa ou torná-la enganosa e, portanto, não confiável e deficiente em termos de sua relevância. Então, a ideia é evitar a incompletude de uma informação, evitar colocar informações nas demonstrações contábeis que não se apresentem de forma completa. Quando não for possível reconhecer nas demonstrações contábeis um determinado evento, né, ou pelo menos esse evento não puder ser reconhecido de forma integral, isso deve ser informado adequadamente nas notas explicativas. Comparabilidade. Os usuários devem ser capazes de comparar as demonstrações contábeis da entidade ao longo do tempo, a fim de identificar tendências em sua posição patrimonial e financeira e no seu desempenho. Os usuários devem também ser capazes de comparar as demonstrações contábeis de diferentes entidades para avaliar suas posições patrimoniais e financeiras, desempenhos e fluxos de caixa relativos. Então a ideia é de que o padrão de contabilidade que o Brasil adotou, o padrão das normas brasileiras de contabilidade, ele seja suficiente para permitir essa comparabilidade, a comparabilidade das demonstrações contábeis de uma mesma empresa ao longo de diversos períodos ou a comparabilidade de demonstrações contábeis de diferentes empresas. Tempestividade. Tempestividade envolve oferecer a informação dentro do tempo de execução da decisão. Se houver atraso injustificado na divulgação da informação, ela pode perder sua relevância. A administração precisa ponderar da necessidade da elaboração dos relatórios em época oportuna, com a necessidade de oferecer informações confiáveis. Bom, as informações, por exemplo, que são necessárias para o cálculo de uma estimativa ou de uma provisão, elas podem não estar completas até o momento em que as demonstrações contábeis devem ser encerradas e, consequentemente, divulgadas. Então, o contador ele vai esperar até o limite, né, do prazo que ele tem para divulgar as informações nas demonstrações contábeis e vai usar as melhores informações que ele tiver para calcular uma estimativa ou uma provisão. Não pode o profissional de contabilidade, o elaborador das demonstrações contábeis, sobre a justificativa de que não tem todas as informações necessárias para um cálculo mais acurado, mais preciso de uma estimativa contábil ou de uma provisão, atrasar a disponibilidade ou a disponibilização das demonstrações contábeis sobre perda da tempestividade, porque informações, quando chegam fora do seu prazo adequado, elas perdem, pelo menos em parte, a sua capacidade de suportar o processo de tomada de decisão. Agora, equilíbrio entre custo e benefício. Os benefícios derivados da informação devem exceder o custo de produzi-la. No entanto, os custos não recaem necessariamente sobre aqueles usuários que usufruem dos benefícios e, frequentemente, os benefícios da informação são usufruídos por uma vasta gama de usuários externos. Então, regra geral, os custos de preparação e de elaboração das demonstrações contábeis recaem sobre a entidade que reporta as informações. No entanto, essas demonstrações contábeis, tidas como demonstrações contábeis para fins gerais, elas vão atender uma série de usuários da contabilidade. Primariamente, os investidores, os credores por empréstimos e os fornecedores de bens e serviços, mas atendem também clientes, o governo, empregados, a sociedade, os usuários internos, os gestores, administradores da empresa. Então atende a essa gama de usuários. Então é ponderar sobre o custo de elaborar determinada informação em relação ao benefício que essa informação vem a trazer. Ainda sobre equilíbrio entre custo e benefício, temos que a informação derivada das demonstrações contábeis auxilia fornecedores de capital a tomar melhores decisões, o que resulta no funcionamento mais eficiente dos mercados de capital e no menor custo de capital para a economia como um todo. Então, se existem informações contábeis sobre uma determinada entidade ou sobre as entidades de modo geral, e essas informações são fidedignas, são adequadas e estão de acordo com aquilo que está nas normas de contabilidade, é possível, então, confiar nessas informações. E essa confiança nessas informações permite uma melhor tomada de decisão e um funcionamento mais eficiente dos mercados
e gerando menor custo de capital para a economia como um todo. Elementos das demonstrações contábeis. A contabilidade trabalha com o processo de reconhecer, mensurar e evidenciar as informações úteis para os usuários por meio das demonstrações contábeis. Quais são os elementos das demonstrações contábeis? Bom, o ativo, passivo, patrimônio líquido, receita e despesa. Nós vamos encontrar os elementos do ativo, do passivo e do patrimônio líquido no balanço patrimonial. As receitas e despesas na demonstração do resultado do exercício e demonstração do resultado abrangente. A demonstração dos fluxos de caixa, por exemplo, no modelo indireto, começa com o resultado, que vem lá da demonstração do resultado do exercício. E depois verifica as entradas e saídas, o fluxo das disponibilidades representado por elementos do balanço, a conta caixa, conta bancos, conta movimento. A demonstração das mutações do patrimônio líquido, como o próprio nome já diz, demonstra as mudanças, as alterações de valores em elementos de um dos subgrupos do balanço, do patrimônio líquido. Então, basicamente, as demonstrações, essencialmente, as demonstrações contábeis lidam com estes elementos: ativo, passivo, patrimônio líquido, receita e despesa. Agora vamos falar do balanço patrimonial. O balanço patrimonial da entidade é a relação dos seus ativos, os bens e direitos, os passivos, as suas obrigações exigíveis, e patrimônio líquido, as suas obrigações não exigíveis. Tudo isso em uma data específica, como apresentado nessa demonstração da posição financeira e patrimonial. Então o balanço patrimonial tem esse nome, balanço patrimonial, mas na verdade ele é uma demonstração da posição patrimonial e da posição financeira de uma entidade. Ativo. Bom, a norma traz a seguinte definição para o ativo. Ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade. Então a ideia principal associada ao ativo é a ideia de controle dos benefícios e controle dos riscos associados ao ativo. Para que um elemento possa ser registrado no ativo, ele tem que derivar de um evento passado. A empresa não pode registrar um ativo baseado na perspectiva de que no futuro ela pretende ter o controle, adquirir esse ativo. Então é preciso que o registro do ativo nasça de um evento que já aconteceu. E para que esse ativo possa ser considerado como tal e reconhecido lá no balanço patrimonial, é preciso que se tenha uma perspectiva de benefícios futuros que possam fluir para a entidade. Vamos dar um exemplo aqui de um ativo, o estoque. Qual é o benefício futuro que se espera do estoque? Que esse estoque seja vendido. Aí essa venda vai ser a prazo, aí nasce um outro ativo, duplicatas a receber. Qual é o benefício futuro esperado de uma duplicata a receber? Que essa duplicata seja recebida. Agora a definição de passivo. Passivo é uma obrigação atual da entidade, como resultado de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera resulte na saída de recursos econômicos. Então o passivo é uma obrigação atual, uma obrigação presente da entidade, uma obrigação já assumida pela entidade. Não é algo, uma perspectiva para o futuro, é algo que já existe no momento e portanto, refere-se a eventos já ocorridos. Então, uma compra a prazo que a empresa fez, a empresa usou a mão de obra dos funcionários durante um determinado período e vai pagar o salário no período seguinte, a empresa usou os serviços de locação de um imóvel e vai pagar o aluguel no período seguinte, assim é que nascem as obrigações. Bom, e aí se espera que a liquidação desta obrigação seja representada ou resulte numa saída de recursos econômicos. Então essa obrigação vai ser paga em dinheiro, vai sair o recurso econômico caixa. Ah não, a obrigação vai ser paga com outro tipo de ativo, então vai sair um recurso econômico. O ativo, todo ativo é um recurso econômico. Então espera-se que, regra geral, que a liquidação de um passivo se dê com a saída de recursos econômicos do patrimônio da entidade. Agora o patrimônio líquido. Patrimônio líquido é o valor residual dos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos. Então, o valor residual, resíduo é aquilo que sobra. Então, valor residual do ativo, aquilo que sobra dos ativos depois de deduzidos os passivos. Então, essa equação patrimonial apresentada aí na tela
patrimônio líquido é igual a ativo menos passivo, ela retrata exatamente a definição de patrimônio líquido constante da norma, né? Então, valor residual do ativo, ou seja, o ativo menos o passivo, valor residual do ativo depois de deduzidos os passivos. Ainda sobre elementos das demonstrações contábeis, agora elementos de resultado das demonstrações contábeis. Então, o resultado médio desempenho de um trabalho realizado é a consequência de um esforço despendido para chegar a um determinado objetivo. E os elementos dessa demonstração que mede o desempenho da entidade, que é a demonstração do resultado do exercício, esses elementos são as receitas e despesas. Então, receitas, total das receitas de um determinado período, menos o total das despesas daquele período é igual ao resultado. Esse resultado é lucro, um resultado positivo, se as receitas forem maiores que as despesas. E o contrário, o resultado é negativo, um prejuízo, se as despesas é que forem maiores que as receitas. A definição de receitas constante da norma. Receitas são aumentos de benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma de entradas de recursos ou aumentos de ativos ou diminuições de passivos, que resultam em aumentos do patrimônio líquido e que não sejam provenientes de aportes dos proprietários da entidade. Nós podemos seguramente afirmar que toda receita aumenta o patrimônio líquido, mas nem todo aumento de patrimônio líquido é oriundo de receitas. Um aumento do patrimônio líquido pode se dar com um novo aporte de recurso, um novo aporte de capital por parte dos proprietários da entidade. Um outro efeito da receita é ou provocar um aumento no ativo ou provocar uma redução do passivo. Se uma receita de venda, por exemplo, ela é à vista, vai aumentar o saldo da conta caixa, aumenta um ativo. Se ela é a prazo, aumenta o saldo de títulos a receber, aumenta o ativo. Porém, se a empresa tiver, por exemplo, uma dívida lá que está lá no passivo, essa dívida for perdoada, nós vamos ter uma receita, né? A dívida vai ser cancelada, vai gerar uma receita, então essa receita nasce de uma redução de um passivo. Então, a receita ela tem os seguintes efeitos. A receita aumenta o patrimônio líquido, a receita aumenta o ativo e a receita tem o efeito de diminuir o passivo. Despesas. Despesas são decréscimos dos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma de saída de recursos ou redução de ativos, ou incrementos, aumentos em passivos, que resultam em decréscimos no patrimônio líquido e que não sejam provenientes de distribuição aos proprietários da entidade. Então podemos categoricamente afirmar, uma despesa reduz o patrimônio líquido, mas nem toda redução de patrimônio líquido é originada numa despesa. Nós podemos ter uma redução do patrimônio líquido quando há uma distribuição de lucro aos sócios ou acionistas de uma entidade. O outro efeito provocado pelo passivo, por uma despesa, melhor dizendo, é que a despesa reduz o ativo. Se a despesa é paga à vista, se ela é paga no ato, vai haver uma saída de disponibilidade, reduzindo o ativo. Agora, se a despesa ficar para ser paga num período seguinte, se ela for, entre aspas, a prazo, vai provocar um aumento no passivo. Então, os efeitos de uma despesa. Despesa reduz o patrimônio líquido, despesa reduz o ativo, despesa aumenta o passivo. Agora, reconhecimento, critérios de reconhecimento. Reconhecimento é o processo que consiste em incorporar na demonstração contábil um item que atenda à definição de ativo, passivo, receita ou despesa e satisfaz os seguintes critérios. Letra A, for provável que algum benefício econômico futuro referente ao item flua para ou da entidade. Então, se tiver, nós vamos reconhecer um item qualquer em que esteja associada a ele a perspectiva de fluir para dentro da entidade um benefício econômico futuro ou que vai sair, ir para fora da entidade, um benefício econômico futuro. Então, se não tiver essa ideia associada, nós não podemos reconhecer o item numa demonstração contábil. E tiver um custo ou valor que possa ser medido em bases confiáveis. Então, se nós não pudermos mensurar em unidades monetárias o valor de um ativo, o valor de um passivo, de uma receita ou despesa, nós não podemos reconhecê-los
O ativo e o passivo no balanço e as receitas e as despesas na demonstração do resultado. Então, a necessidade de mensuração em dinheiro e unidades monetárias é um fator constante e necessário para o reconhecimento de todo e qualquer elemento nas demonstrações contábeis. Então, falando aí de mensuração, a mensuração é o processo de determinar as quantias monetárias pelas quais a entidade contabiliza ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas. Nós temos aí, nas normas de contabilidade, critérios aí alternativos de mensuração, de avaliação dos elementos das demonstrações contábeis. Confiabilidade da mensuração. Na maioria dos casos, o custo ou valor de um item é conhecido. Em outros casos, ele deve ser estimado. O uso de estimativas razoáveis é uma parte essencial na elaboração de demonstrações contábeis e não prejudica a sua confiabilidade. Quando, entretanto, não puder ser feita uma estimativa razoável, o item não deve ser reconhecido na demonstração contábil. Regime de competência. A entidade deve elaborar suas demonstrações contábeis, exceto informações de fluxo de caixa, usando o regime contábil de competência. No regime de competência, os itens são reconhecidos como ativo, passivos, patrimônio líquido, receitas ou despesas, quando satisfazem as definições e critérios de reconhecimento para esses itens. Nunca é demais lembrar que no regime de competência, o reconhecimento das receitas e das despesas, esse reconhecimento está atrelado ao fato gerador da receita e da despesa, e esse fato gerador ele não necessariamente está no mesmo momento em que acontece o recebimento da receita ou o pagamento da despesa. Ou, dizendo de forma contrária, não necessariamente a gente precisa aguardar o recebimento de uma receita ou o pagamento de uma despesa para que elas sejam reconhecidas contabilmente. O que determina o reconhecimento de receitas e despesas é, portanto, o fato gerador, e não necessariamente o recebimento ou o pagamento da receita e da despesa, respectivamente. Custo histórico de ativos. Para ativos, o custo histórico representa a quantidade de caixa ou equivalentes de caixa paga ou o valor justo do ativo dado para adquirir o ativo quando de sua aquisição. Então, quando a empresa estiver adquirindo um ativo, o valor dado em caixa ou equivalente de caixa para aquisição desse ativo é o seu custo histórico. Ou, se a empresa está pagando, adquirindo esse ativo e dando em troca um outro ativo que não é caixa ou equivalente de caixa, é o valor justo do ativo que é dado para aquisição do ativo que se tem em mente. Custo histórico de passivos. Para passivos, o custo histórico representa a quantidade de recursos obtidos em caixa ou equivalente de caixa recebidos, no caso de um empréstimo, por exemplo, ou o valor justo dos ativos não monetários recebidos em troca da obrigação na ocasião em que a obrigação foi incorrida. No caso, por exemplo, de uma aquisição de mercadorias a prazo. Ou, em algumas circunstâncias, por exemplo, imposto de renda, a quantidade de caixa ou equivalentes de caixa que se espera sejam pagos para liquidar um passivo no curso normal dos negócios. Agora, o conceito de valor justo. Valor justo é o montante pelo qual um ativo poderia ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, com conhecimento do negócio e interesse em realizá-lo em uma transação em que não há favorecidos. Ou seja, para se calcular o valor justo de uma transação, essa transação não pode ser uma transação forçada, em que uma parte tem algum tipo de vantagem sobre a outra parte na negociação. Divulgação. Um item que não atenda aos critérios de reconhecimento pode, de qualquer modo, merecer divulgação nas notas explicativas ou em demonstrações suplementares. Isso é apropriado quando a divulgação do item for relevante para a avaliação da posição patrimonial e financeira, do desempenho e das mutações na posição financeira da entidade por parte dos usuários das demonstrações contábeis. Então, as informações contábeis elas são divulgadas nas demonstrações contábeis
e nas notas explicativas. As notas explicativas representam informações complementares àquelas que já estão lá nas demonstrações contábeis. Então, as normas, regra geral, determinam quais são as informações que devem constar, tanto das demonstrações contábeis quanto das notas explicativas. Mas, se o elaborador das demonstrações contábeis julgar relevante adicionar mais informações para representar mais adequadamente determinada transação ou determinado elemento das demonstrações contábeis, mesmo que essa não seja uma exigência, né? Essa informação não seja uma exigência constante das normas de contabilidade, ele assim deve proceder. Compensação de saldos. A entidade não deve compensar ativos e passivos ou receitas e despesas, a não ser que seja exigido ou permitido por essa norma. Vamos supor aqui um caso de duas empresas que estão transacionando, e aí essas empresas acabam que a empresa A e a empresa B, por exemplo, a empresa A vende a prazo para a empresa B, e a empresa B também vende a prazo para a empresa A. Então ambas têm contas a pagar e a receber em relação a outra entidade, em relação a outra empresa. Não dá para ir lá e pegar uma conta a receber que está lá no ativo e uma conta a pagar que está no passivo e simplesmente compensar as duas, porque elas estão relacionadas com transações com uma outra mesma entidade. Isso não é permitido, só é permitido esse tipo de compensação se estiver expressamente permitido na norma. Bom, era isso que nós tínhamos para dizer nesse vídeo, que trata aí sobre os conceitos e princípios gerais. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal, caso ainda não tenha feito isso, e compartilhe esse vídeo com as suas redes de relacionamento. Até o nosso próximo vídeo.